Ele viu muitos Hassidim se apressando para viajar para a cidade do lado. Um rapaz bem jovem, bem ingênuo, ele perguntou o que acontece, porque está todo mundo correndo, se organizando. Eles falaram para ele, o Ruzhiner, Rabbi Saul de Ruzhin, ele vai estar aqui na cidade vizinha e todos os Hassidim querem ir receber ele, ver ele. E saiba, menino, que esse tzadik é um malach, é um anjo de Hashem, é um verdadeiro anjo. O rapaz jovem ficou todo assim, entusiasmado, puxa, é um anjo e tal. E ele também deu um jeitinho de pegar uma carona lá e ele chegou lá também. E quando ele chegou lá, ele viu o Rebbe e tal, o pessoal deu assim, deu shalom pro Rebbe, como costuma, esse Dei Pauline. Depois que o pessoal saiu, o rapaz continuou olhando para lá, para cá, ficou na sala onde o Rebbe estava. Aí o Gabay chegou para ele, menino, o que você está procurando aí? Perdeu alguma coisa? Ou não, é que eu estudei que o anjo ele tem 6 asas. Me falaram que esse Rebbe aqui é um anjo, então eu estou procurando onde estão as asas dele, eu não estou vendo. Uhum. Aí o Rebbe ouviu isso, o Rebbe falou para ele, pega na mão dele, leva ele para ver os meus 6 filhos. Tá vendo? Os meus 6 filhos estão sentando lá na frente. Eles são as minhas 6 As asas. asas. Ó. Ok. Agora, antes de continuar na matéria, eu queria explicar um ponto que a gente tinha, uma questão que a gente tinha levantado na aula passada e eu não cheguei a responder. Eu quero ver com vocês agora, de novo, esse ponto que a gente ficou em dúvida. Ok? Então, a gente vai abrir na página de perguntas do Shintet. Página de perguntas do Shintet. Na 12, né? Eu acho. Tinha uma pergunta que a gente respondeu, tinha também uma questão que ficou em aberto. Então, a Pamota Almagash, na 11 e a 12. Biameino. Sim, bem-vindo para todo mundo que chegou. Vamos ver perguntas do Shintet. A gente vai ver a pergunta 7. A gente já viu essa pergunta? Já. Mas como ficou uma questão suspendida, a gente vai ver de novo essa pergunta para entrar naquela questão. Aliás, falando em questões, depois fala assim. Ok. Pergunta número 7. Shintet Save Zain. Ok, aqui a gente tem o seguinte, senhores. Im Kavanato, no Shintet, é uma pergunta que a gente já respondeu antes. Pergunta 7. Im Kavanato, se a intenção dele, Sheisher Kol Ben Hashmashot, que o objeto ia ficar, o muktzah, aquele muktzah ia ficar, vamos dizer, na mesa, onde for, durante toda a entrada do Shabbat, Ben Hashmashot, entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Barraca Rifanei, depois aquilo vai ser tirado de lá no meio do Shabbat. Por exemplo, o Inaer, ele vai derrubar. Aí o Alter Rebbe trouxe 2 opiniões, na verdade. Será que o principal obviamente é a entrada do Shabbat, mas fora tem que ser, como a gente já comentou, tem que ser para se tornar um basis, uma base. Um dos pontos ficou bom o trocadilho. Um dos pontos básicos da base é que é que tem que se colocar antes de entrar o Shabat, para aquilo se tornar proibido. E aliás também pelo outro lado, quando ele coloca uma halá do lado, também tem que ser, como se diz, antes de entrar o Shabat. Agora, Está lá em Ben Hashmashot. exatamente. Agora, será que a intenção fora isso tem que ser em relação à coisa proibida?
Ela tem que ficar lá o Shabat inteiro ou o principal é só a entrada do Shabat, desde o pôr do sol até a saída das estrelas, que é uma meia hora mais ou menos? O que o Alter Rebbe ele fala na Halachá sobre isso? Ele fala que, na verdade, ele já fica sendo proibido, mesmo que depois ele vai derrubar. Aí ele traz a Deashniá, a segunda opinião, e se ele derruba, né? Aí isso daqui fica permitido, não é mais chamado de multa. Não é E bassista, aí base. não é bacia para Dvarasur. E aí a conclusão é que se a princípio realmente não, se for algo que vai poder ter um Efsed, se permite num caso um caso de perda. No caso de grande perda, a gente vai permitir. Ou seja, se a intenção dele não era que aquilo vai ficar lá o Shabat inteiro, só na entrada do Shabat, a princípio sim é basis, sim é base para o muktzah. Mas num caso de grande perda monetária, aí eu posso falar como a intenção não era o Shabat inteiro, era só na entrada do Shabat, e tem uma grande perda monetária, e tem essas opiniões que falam que não. Então eu posso facilitar. Agora a gente vai abrir o Shulchan Aruch nesse Save Zain aí, o Siman Shintet. Save Zain. Vino, la base precisa ser preparada antes de Shabbat, mas si supongamos que no alcancé y paso en Beinat Mashet, ¿es problema? Fala de novo, por favor, qual a pergunta? Si yo faço la base para las B antes de Shabbat, mas no alcancé y estoy en Beinat Mashet mismo, ¿puedo pasar en Beinat Mashet o precisa ser antes de Beinat Mashet? Você torna muktzah? ¿Cómo? Para que aquilo seja considerado bacia, você pergunta? Para que aquilo seja uma base? ¿Tiene que ser antes de Beinat Mashet o puede también ser en Beinat Mashet? Olha a linguagem no Save Dalet aqui na linha 27, no final 27, parece do Alter Rebbe. Ele colocou Mibeod Yom. Mibeod Yom antes de entrar o Shabbos. Aí se torna o bacia. Então, quando entrou o Shabbos, tem que ser um momento antes de entrar o Shabbat. Um momento antes do pôr do sol. No, por eso estoy preguntando, mas como hay un maslote de si Beinat Mashet es considerado ya Shabbos o no Shabbos, por eso pregunto, si precisa ser antes de Beinat Mashet o también puede ser Beinat Mashet mismo. Antes. Mas a segunda condição é que fique durante todo o período bem na Shmashot como base, né? E a terceira é que ele tenha a intenção, né? Aí se torna um bacio. Exatamente. São várias coisas juntas, né? Tem que ser, você entende isso aí, ó? Tem que ser colocado antes de entrar o Shabbat. Tem que ficar lá tudo bem na Shmashot. Ele tem que colocar isso com intenção, não que ele esqueceu. Tá claro? Isso o Alter Rebbe fala aqui. Mibeodion quer dizer que ele colocou antes de entrar o Shabbat. E dá com Kavaná, não que ele esqueceu. E como a gente viu numa outra passagem, aquilo ficou lá o Shabbat inteiro, o Ben Hashmashot inteiro. Tá certo? Tá claro? O sea, si Beinat Mashet serían 5:40, 5:40 ya no podría. Ben Hashmashot são mais ou menos meia hora, não é um momento exato. É entre o pôr do sol, vamos dizer, se o pôr do sol é 5:40 e 6:10, mais ou menos. Estrelas como? O pôr do sol é 6:10? Não, se for 5:40, mais ou menos meia hora dá 6:10, depende da... 6:10 mais ou menos, certo? Exemplo. Exemplo. Então tem que estar, vamos dizer, tem que colocar 5:39, que é antes do pôr do sol, e deixar lá até 6:10, que é a saída das estrelas. E aquilo vai ser um bacis, vai se transformar na base para uma muktzah. Ótimo. Obrigado. Perfeito. Agora,
eu queria dar uma olhada agora no Save Zain no final. De novo, será que se ele tinha intenção de depois, mais tarde, durante o Shabat, tirar, aquilo deixa de ser um baciço ou não? Aqui o Alter Rebbe traz duas opiniões. Tem aqueles que falam que ele tinha intenção de tirar. Olá, Israel. Olá, Yaakov Alach Ledarkorav. Como você está em Shabbat Bereshit, assim vai ser o ano inteiro. Amém, amém, se Deus quiser. A gente está fazendo umas parafusadas aqui, eu estou ouvindo a aula, mas qualquer coisa, se não tiver no vídeo, eu estou atento, tá? Ok, desmontando... Ô, colegas, tudo bom? Sherkoa. Ok. Perfeito. Eu estou com o armário aqui que estava meio solto, eu estou tendo que arrumar umas coisas aqui. Mas... Fica à vontade. Mas é isso aí, tranquilo, tá tudo kosher. Não sendo no Shabbat, pode montar, desmontar à vontade. Não, tá ótimo. Okay. Obrigado, até vai ficar mais cachê o armário. Tá aqui do lado. Perfeito. Ok, então. Então, o que a gente fala aqui nesse design? Que se ele tinha intenção de, no meio do Shabbat, tirar duas opiniões. Uma fala que aquilo não está no bacis. Aí, Kaki Svarar o principal, é como a primeira opinião, que aquilo sim é um bacis, porque como na entrada do Shabbat, que é na Ben Hashmashot, ele tinha intenção, aquilo ficou um bacis, exceto num caso de perda monetária, que aí a gente pode facilitar, e falar que como ele não queria deixar o Shabat inteiro, só na entrada do Shabat, a mesa e a toalha não se transformaram em bacis, e ele vai poder facilitar nisso. Ele traz o exemplo da vela que caiu na mesa, o Siman Reishain Zain. O Alter Rebbe fala lá sobre, vamos dizer, você tinha uma mesa, você tinha... É isso que depois você ia olhar direitinho, né? Esse exemplo. Você tinha a toalha em cima da mesa, você tinha a vela acesa, e aí, de repente, era uma vela não de óleo, uma vela de cera, vamos dizer, ou de parafina. E aí a vela caiu. Aí o Alter Rebbe fala como a gente se apoia, como um caso de grande perda que vai acabar queimando a toalha, a mesa, e Deus sabe o que vai mais lá queimar na casa dele. Um caso de grande perda. Então, a gente fala que a toalha não é base para o muktzeh. Pode movimentar a toalha, ele vai movimentar a toalha de forma que a vela vai cair com cuidado para não apagar a vela. Ele vai movimentar de forma cuidadosa a toalha, assim, aos poucos, até que a vela vai cair no chão. Apesar que pode ser que ela apague, mas a gente sabe que tem uma regra, e se você não tem certeza que vai acontecer, se você não tem intenção que vai acontecer, você não tem certeza que vai acontecer. Por exemplo, você pode andar na grama no Shabat, a princípio, porque não tem certeza que vai cortar a grama. Isso pode ser que vai cortar uma grama. Como você não tem certeza, isso é chamado davar she'eino mitkaven, uma coisa que ele não tem intenção de fazer, mas diferenciando do psikreisha, que mesmo que ele não tenha intenção, vamos dizer, ele quer abrir a geladeira, vai abrir a luz. Ele não tem intenção, vamos dizer, até de dia ele não precisa da luz. Mas é psikreisha, porque ele tem certeza que vai acender. Ele tem certeza que vai acontecer, é um problema. Mas tem certas opiniões que diferenciam se dia e noite, mas de forma geral é proibido isso. Porque como vai com certeza acontecer, então é proibido fazer isso, mas aqui ele não tem certeza que vai apagar a vela. Ao contrário, ele vai fazendo devagar, tentando fazer que não vai apagar a vela. Então, como é um caso de grande perda, a gente fala que a toalha não se transformou na base do muktzeh. Agora, aqui eu trago para vocês do Piskei Teshuvos, que é um livro dos Achronim, é um livro bem... todos os rabinos que usam esse livro, quer dizer, não necessariamente cada coisa que ele fala o Chabad aceita, porque ele traz mais do Mishnah Brura, para falar a verdade, mas ele traz também o Alter Rebbe, ele traz todas as opiniões, é um rabino moderno, coisas que o Alter Rebbe e o Mishnah Brura também não falaram, ele traz aqui, que são coisas mais modernas.
Aqui ele traz uma coisa forte, eu acho, nesse caso que caiu a vela na mesa. Eu mandei no WhatsApp esse trecho, ok? Sim. Na segunda coluna, na segunda linha. Na segunda coluna, na segunda linha, vejam o que ele fala aqui. O Bemakom shel begeder Adam bahul arbe. Se é uma pessoa que está muito assustada, tem certas coisas na halakha. Antigamente as pessoas, caiu uma vela, caiu para lá, para cá. As pessoas não eram tão agitadas como hoje em dia. Mobis maneino, hoje em dia, xenofel ner da luca la shulchan, quando cai uma vela na mesa, a pessoa fica desesperada, começa a subir pela parede, começa a bater a cabeça na parede, fica totalmente o barulho, o verrochesh. Aí a pessoa fica com aquela pressão, com aquele problema. Porque, teoricamente, ele teria que fazer com cuidado a toalha, devagarinho, para cair com delicadeza, para não apagar. O cara vai pegar que nem um louco, vai jogar aquilo, e aí com certeza vai apagar a vela, que não é uma coisa boa para fazer no Shabbat. Então ele fala aqui, e tiro Aftiltul Muktzeh Amash, tem uma permissão aqui de movimentar o próprio Muktzeh. Dainu Litfos Aner Atzmo Benachat, pegar devagar a vela para não apagar, obviamente com a mão, o Lavzirolim como e devolver a vela para o candelabro, nesse caso, ou ou colocar em algum outro lugar. Ok. Aqui, só um minutinho. Ele pega a vela, Ele pega a vela com a mão. mas ele pega meio areado, né? Não. Ele está falando pegar por causa que uma permissão pelo fato da pessoa estar muito barrula, a pessoa está muito assustado. Ele pode acabar apagando a vela no final, sabe? Então ele pode pegar sem nenhum tipo de shinui, pegar a vela mamacha, assim. A vela mamacha, devolver. Ele traz na Ará 88, mesmo que não tem Pikuach Nefesh, ele está falando. E ele traz aqui o Rabino Vosner, parece que deve ser a fonte dele. Ok, isso é uma alahá mais moderna, vamos dizer assim, né? Que os rabinos mais de hoje em dia falaram, não está escrito obviamente. Nossa opinião, nosso costume, a gente pode se apoiar nisso, Rabino? Eu não sei, aqui ele não traz uma opinião diversa, ele traz o Rabino Vosner, quer dizer, não é nem contra nem a favor do Alter Rebbe, não tem Alter Rebbe, as pessoas estão mais assustadas, etc. Tem mas parece que sim. Piskei Teshuvos é um livro muito importante, mas se você tiver alguma dúvida sobre isso, pronto, o Rabino chama, você acha, não sei. Mas a princípio, se você lê isso, se acontece, você permitiria. Tem quem se apoiar, se você fazer isso, eu acho que ninguém pode falar que você está errado. Se o Piskei Teshuvos fala que você pode, não traz nenhuma opinião que diferencia. Uhum. Se ele trouxesse Alter Rebbe é diferente, aí não, mas ele não traz nenhuma opinião que difere sobre isso. Certo. Parece assim. Ok, então essa é a questão que tinha ficado aberta. Agora a gente vai voltar também para as perguntas. Tinha mais uma coisa que a gente não respondeu. O Piskei Teshuvos fala também que essa toalha pegar fogo, né? Está colocado em volta, né? Quando a água pegou fogo, ele traz na continuação. Se a própria toalha já pegou fogo, aí obviamente o que você vai fazer? Ele fala, se tem objetos na mesa que pegaram fogo, ele permite também pegar esses objetos e tirar de lá, colocar, vamos dizer, lá da pia, alguma coisa, não, eu quero dizer, no mármore, né? Mas Rabino, fico em dúvida. Lembra que com meu suegro fizemos a pergunta para você e você perguntou aí em Israel? Falaram que podia mexer a vela, afinal, incluso encendida. Mas lá era um caso que não era bacis, certo? A gente está falando um caso lá que a vela... Tá bom, mas fora... ok. Aqui também, e lá também ele não estava pegando na própria vela. Ele está pegando a bandeja que em cima estava a vela. Aqui ele está pegando a própria vela. Lá ele estava levantando a bandeja. Era um caso que a bandeja não era a base para o muktzeh. E a gente viu que a lei, obviamente as pessoas costumam evitar isso fazendo Shabbat, mas a lei é crua como vocês me mostraram.
Por eso fico en duda, porque Sí. la vela, según el dibujo de você, no está sobre la mesa misma, está sobre el mantel, Sobre o quê? no está sobre la mesa misma, la vela, en el dibujo que você fez acá. ¿Comprende? Ela está em cima da toalha. Por eso. Entonces no podría ser considerado igual. Você quer dizer como uma bandeja? Sí. Mas você não tem como levantar. Você não tem como levantar a toalha junto com a vela. A toalha não ela é mole, né? A toalha você não tem No, como. concordo, no tengo como levantar, más en un caso extremo de que se está cayendo o va a quemar, ¿comprende? Esa es mi pregunta. Aqui, mas não, não é aquele caso que a gente tinha visto daquela vez. Lá a gente tinha falado de levantar a bandeja, não pegar a própria vela. Aqui o Pesquet-Chuva está permitindo pegar a própria vela. Isso é só num caso extremo, num caso que a vela caiu em cima da toalha e a pessoa está muito, como se diz, ansiosa, ele pode, por engano, apagar a vela. Aqui os sábios permitiram até pegar a própria vela com a mão. Mas é diferente daquele caso que a gente falou daquela vez. Lá a permissão era de levantar a bandeja, a vela estava em cima. No caso de lá, ele não está pegando a própria vela. E a bandeja não tinha base para o muktzeh porque tinha uma halá junto com aquela bandeja de entrada do Shabbat. Entendi. Obrigado. Agora, só uma coisa, Rabino, eu vi aqui, ele fala que é adif, né? É preferível e movimentar para o chão, que ela é ahariad. Ele fala, deixa eu ver só um minuto. Ele fala adif, que é... Ele fala, é verdade. Na Constituição ele fala, é melhor... não, ele fala que isso é melhor... o bevada é adif, ken me achar na arena lelitzpak leachayad, as machas abeila. Tá, entendi. É melhor fazer isso do que ficar movimentando que leachayad, porque ele vai acabar fazendo mechabé, é isso. Vai apagar a vela, então ele achou melhor. Tá. O Pesquet-Chuvas é pegar a vela própria nesse caso, porque as pessoas estão muito ansiosas, etc. É bom saber disso, é bem prático isso. Espero que a gente não precisa usar, mas... Exatamente. Falam que Talmid Chacham é chamado de Shabbat, está escrito nos livros sagrados. Um Talmid Chacham, um sábio da Torá, é chamado de Shabbat, é comparado ao Shabbat. Uma vez eu vi a explicação por que o Talmid Chacham é chamado de Shabbat. Porque durante a semana, qualquer um até pode ser Talmid Chacham como liga para o Rabino Shammai, pergunta para o Rabino Shammai. Mas quando você o cara é Talmid Chacham ou não, no Shabbat você não tem como ligar para o Rabino Shammai. No Shabbat você tem que saber a Halachá. Por isso o Talmid Chacham é chamado de Shabbat. Ok. Enfim. Voltando então para a folha de perguntas, senhores, por favor. Vamos ver. E tem uma pergunta que a gente não tinha respondido. 12. Bem ameno, em relação a hoje em dia. Uhum. Vamos lembrar o que o Shulchan Aruch fala, na época do Shulchan Aruch, Walter Rebbe, inclusive, etc. Se você tem uma vela que está em cima da toalha e a toalha está em cima da mesa, a princípio, a toalha não é muktzeh. A toalha não se transformaria em base do... Porque a toalha não segura a vela. Está segurando a vela e sim a mesa. Só que a toalha está lá, mas realmente está baseando a vela, não é a mesa. Não. Mas aqui ele traz, Pesquet-Chuvas ele traz aqui para rigorar nisso hoje em dia. Porque ele fala, hoje em dia... tem mais estética. As pessoas hoje em dia não vão colocar a vela, vamos dizer, deixar a toalha numa parte da mesa. Ninguém vai colocar, não é estético. Hoje as pessoas são mais preocupadas com a estética. Ninguém vai colocar
se a, Deixar uma parte da toalha de fora. se a mesa não estiver coberta. Então, ele tem intenção também que a vela vai estar em cima da toalha. Faz parte da composição. Então, hoje a tabela, a toalha, ela como se fosse uma bandeja também. Ela meio que segura a vela, como se fosse. A mesa segura, obviamente, mas também a toalha, tudo junto segura a vela. Então, é isso que a gente completa aqui. Amém, hoje em dia, Ronim, Pesquitos traz. Como pelo lado estético a pessoa não deixaria a vela direto na mesa em si, ele teria essa preocupação de deixar em cima da toalha também, em cima da mesa, obviamente, mas também em cima da toalha. Então, por isso, hoje em dia, a toalha normalmente sim vai se transformar em base também do mux, exceto se, obviamente, ele tomar o cuidado, por exemplo, de colocar uma halá, a gente falou, uma garrafa de vinho. Agora eu quero acrescentar uma coisa, que isso foi citado quando o Eyal e o Nuriel fizeram aquele comentário lá do Rabino que eles me trouxeram aqui de Chavela. Não sei se vocês estão lembrados dessa passagem. Eles mandaram para a gente no WhatsApp aqui uma passagem de um rabino aqui de Israel. Deixa eu voltar para lá um minutinho, deixa eu ver se eu acho de novo. Faz um tempinho já que a gente falou sobre isso. Mas o que eu queria trazer desse rabino, que ele frisa lá, é que se a bandeja ela é especial para vela, não vai adiantar colocar lá o pão, porque, tipo, realmente aquela bandeja não é para colocar também pão. Só se aquela bandeja ela serve para as duas coisas. Por exemplo, ele pega uma bandeja que não é especial para as velas, aí sim tem essa coisa de colocar junto a halá, o vinho, ou seja, numa bandeja que ela é especial para as velas, isso que de forma artificial você coloca uma outra coisa, aquilo não adianta, não serve. Tem que ser uma coisa que naturalmente cabe lá, vamos dizer. Você tem uma bandeja da cozinha, que você coloca às vezes também a halá, e você coloca as velas, e aí você coloca do lado o vinho, a halá, aí sim aquilo vai servir. Mas a toalha também vai, os pratos e tudo. Exatamente, a toalha, ela também, se for o caso da toalha, sim, a halá vai estar boa lá. Mas se for o caso de uma bandeja de velas, aí tem que prestar atenção que é uma bandeja que não é específica para as velas. Uma bandeja, ele pega nesse caso, que ele quer mexer a bandeja depois. Eu mandei agora de volta o que eles me mandaram. Dá uma abridinha lá. Rabino aqui, é um rabino aqui muito famoso, aqui ele escreve o Sichat HaShavua, tem aqui não sei se você conhece. Então, presta atenção, eu mandei de novo agora no WhatsApp. Vamos editar esse trecho. Onde está isso? A Pitaron Efshari, na segunda linha. A Pitaron Efshari é a solução para o caso que da bandeja não se transformar a base do muktzah. Segunda linha, em relação... Da resposta. Tem a pergunta, que são algumas linhas. Depois tem a resposta. Tchuvat Arav, a resposta do Rabino. O Rabino Ginsburg, é um rabino conhecido aqui. A Pitaron Efshari é Laniach et hapamotot al magash she'eino miyuchad lehem. Uma bandeja que não é especial para velas. Como Magashim Pshutim, só um minutinho. Acharam? Sim. Magashim Pshutim, bandeja simples. A Mioadim, às vezes a pessoa coloca naquela bandeja, ele serve pratos naquela bandeja. Lamida lá, colocar lá, veja como a gente frisou, Lifnei Ashkia, antes do halá. Uma halá, por exemplo, a Mioeda Tessidot. Sim, alguém quer perguntar alguma coisa? Onde você está, Rav? Eu não estou vendo. No WhatsApp, isso foi um trecho do WhatsApp. Eu acabei de mandar agora. Era um trecho que o Nuriel e o Eyal tinham me mandado, que a gente comentou há tempos atrás. Na segunda linha a gente viu isso da resposta do Rabino. Ok. Agora,
a gente vai seguir. Vamos ver. A folha de perguntas do Shin Yud, capítulo Shin Yud. Aí essa outra pergunta também, o She'ar Mapá, Shlota Hataner. Ainda no Shintet faltou uma pergunta, é verdade? She'ar Mapá, vamos dizer que ele colocou a vela numa parte da toalha, vamos dizer. Ou seja, a bandeja ela se torna a base, a toalha também se torna a base e a mesa também. Então, hoje em dia, tudo faz parte do contexto da vela. Então, tudo faz parte. Antigamente, as pessoas eram mais campestres, assim, colocava a mesa em cima podia colocar a vela em cima da mesa. Não tinha tanto técnicas. Hoje em dia, todo o composto faz parte. Se não tinha ralar junto, se não tomou esse cuidado, então a toalha é muktzeh, na base, a mesa é a base, a bandeja da vela é a base, tudo é a base para o muktzeh. Mas ele fala uma coisa interessante, mesmo que, vamos dizer, ele fez isso e a toalha se transformou na base para o muktzeh, mas o outro canto da toalha você pode movimentar, porque você não está movimentando aquela parte que estava embaixo da vela. Se a toalha é grande da mesa, às vezes transformou na base, é só a parte da toalha que estava embaixo das velas. Mas o que acontece se você põe uma ralá no meio do Chaves do lado da vela? Aí não você adianta, pode... tem que estar colocado lá antes de entrar o Shabat. Sim, mas se você colocar na hora... E com a intenção de ficar todo bem na Shmashot, todo aquele período da entrada do Shabat. Mas tudo bem, mas se você não fez isso e você na hora coloca uma rola, não pode mexer de qualquer jeito na toalha? Aí não, porque a toalha se transformou na base do Muktzeh Gamura. E responde aqui então, deixar não se transforma em Muktzeh. A parte que não está embaixo da vela, isso foi na... Ao outro lado da toalha, então. Exatamente. Cara, mas para o resto da toalha, Shelota, que não está embaixo da vela, não se ficou muito. Ok. Agora, você está referindo bem chama Shosh ou é para o Shabbat todo? Ok, você me fala, pergunta de novo, por favor, para eu entender. Essa lei se aplica no Ben Shemashor ou é para o Shabbat inteiro? O quê? É quando está dando aquele pôr do sol, aquele momento entre a linha de tolerância para entrar do Shabbat ali, ou essa regra se aplica para o Shabbat inteiro? Durante esse tempo tem que ser inteiro, depois do Shabbat inteiro. Se você deixou, posso falar? Pode, por favor. Se você durante esse tempo todo não deixou a ralar, então ficou para o Shabbat inteiro. Exato. Se você durante esse tempo da meia hora não deixou o que ia tirar o muktzeh, então o muktzeh ficou para o Shabbat inteiro. Exato. Aquilo pega e fica, aí já era. Já ficou o Shabbat inteiro. Entendi. Então quer dizer, não pode ter colocado a ralar ainda. Exceto se ele colocou a ralar antes de entrar o Shabbat junto, aí não teria problema. Tá. Entendi. Aí no momento que aquilo se transformou em base do muktzeh, aquilo fica o Shabbat inteiro. No meio tempo pode colocar, pode corrigir, assim, começou essa meia hora aí, por exemplo, aí você deixou passar 15 minutos, você falou, lembrei, e põe lá a ralar. Valeu? Aí não, tem que ser antes de entrar o Shabbat. Não dá, começou essa meia hora, acabou, já tem que estar lá. Ou seja, a ralar tem que estar ou não tem que estar? A ralar? Antes, né? Não ficar, depende. Você quer que fique base para o muktzeh ou não? Se você quer que fique a base para o muktzeh, a ralar não tem que estar. Se você quer que não fique a muktzeh, a ralar tem que estar. Mas a pergunta é se você pode corrigir no meio. Não pode. Entrou aquele momento, acabou. Não dá para corrigir no meio. Exatamente. Mas ouvindo o Piskei Teshuvos, uma alahá interessante que eu comentei já na vez passada também, se ele colocou a halá antes de entrar o Shabat, ele tinha a intenção de deixar todo aquele Ben Hashmashot, mesmo que por engano uma criança no meio tirou a halá de lá no meio, não tem problema.
Já Sim. que ele colocou na hora certa, ele tinha a intenção que aquela ia ficar lá o tempo certo. Mesmo que aconteceu alguma coisa, alguém uma visita tirou a halá da mesa, não se confundiu alguma coisa, mas aí já não tem problema. Mas se ele mesmo vai e tira, tem problema? Aí não, aí já era. Já era. Ok. Vamos então agora no Shin Yud, senhores, por favor, pegar a outra folha. Qual pergunta a gente parou? A gente fez a 1 e a 2. Ok, Save Gimel. A gente vai ver obviamente dentro, mas só ver o assunto. Goyesh Lokise. Um Goy, ele tem uma cadeira Vamos dizer que o cara tem aquela casinha onde mora a Shikse. E a Shikse tem a cadeira dela. E a Shikse você colocou colocou a carteira dela ou dele em cima da cadeira, com intenção de ficar lá desde o começo do Shabbat. A Shikse tinha a intenção que aquilo ia ficar lá na cadeira. E, de repente, no meio do Shabbat, chegou mais uma visita. Aquela cadeira, vamos dizer, até da Shikse, faz parte da vida da Shikse lá. Você quer pedir para a Shikse emprestar a cadeira dela, mas será que ela ficou base para o Muktzeh? Porque a Shikse colocou na entrada do Shabbat o dinheiro dela em cima daquela cadeira. Eu acho que não, porque a Shikse não tem Isur Muktzeh. Aham. Perfeito, vamos ver isso na Halachá, no Seif Gimel, vamos buscar. Siman Shin Yud, Seif Gimel. No final da segunda linha, Ivo, você pode ler, por favor? שאין דין מוקצה בשל נוכרי לפי שהכל מוכן אצלו. שנוכרי אינו מקצה כלים בדעתו על הכל, וכיוון שהוא מוכן לאיש אחד, מוכן לכל. Então, o que o Altareb está explicando aqui nesse Seif? Em din muktzeh beshel nochri, não existe o conceito de muktzeh em relação ao goi. Leficha kol muhanet. Só qual a ideia do muktzeh? Porque a ideia básica do muktzeh Ou para proibir, para não chegar a fazer alguma melachá, ou uma coisa que não tem utilidade no Shabbat. Mas para o Goi, está tudo pronto para ele. Ele não tem mitzvah de cumprir Shabbat. Então, a qualquer momento, ele pode pegar qualquer cli dele, fazer o que ele quiser. Inclusive, a palavra muktzeh, a pessoa, tipo, deixar de lado, Retirar, retirados, que ele não está com intenção de usar aquilo. Dinheiro, o judeu não tem intenção de usar aquilo. Então, para o judeu, aquilo é muktzeh. Mas o Goi, ele sim tem intenção de usar tudo. O Goi pode usar dinheiro no Shabbat. Então, se ele deixou o dinheiro em cima da cadeira, o Goi não vai transformar aquela cadeira em base para algo muktzeh. O Goi não tem esse conceito de muktzeh. O Goi ele não deixa nada de lado que ele não vai usar. Isso é na linha 32, na página 1. Vedato alakol, ele tem a intenção de usar tudo. Vekevan shel muchan leish echad, muchan lakol. Como aquilo está pronto para uma pessoa, aquilo está pronto para todas as outras. Ou seja, a gente vai poder usar, no exemplo, essa cadeira. Obviamente, o dinheiro do Goi, dinheiro é muktzeh de qualquer jeito, é muktzeh de forma essencial. Mas se é um muktzeh que depende da intenção do Goi, como eu dou o exemplo do dinheiro que ele deixou em cima da cadeira, entrada do Shabbat, falar que aquela cadeira do Goi ficou muktzeh, eu não posso emprestar do Goi se veio mais uma visita. Isso eu não vou falar. Fora isso, se o Goi colocar, ou se colocou em cima dos nossos objetos, aí até mesmo se for um judeu que colocou, também não deixa aquilo uma base. Isso é uma outra coisa. Se a cadeira é minha e uma pessoa vê uma visita, alguém colocou um dinheiro em cima da cadeira na entrada do Shabbat, a gente vê, não sei se vocês estão lembrados, a gente comentou Sim. que uma outra
pessoa... Porque a cadeira é minha, ele não tem como... tem que ser a intenção do dono do objeto. Sim. Agora o Alter Rebbe segue aqui. Seu Elial, você pode seguir o Alter Rebbe agora? Mas só, Rabino, mas na prática, então, pode pegar a cadeira ou tá murcha a cadeira também? Você faz assim o movimento que caiu ou pede para Ok, entendi. pegar e você pode usar a cadeira normalmente. Seu Elial, você pode ler a partir da linha número 2, página 2, linha 2? Vamos tentar aqui. Bane dvarim omrim dvar tanush aval mechubar שנתלש בשבת אפילו הוא תנוכרי שתשלו לעצמו, תלשו לעצמו. Não entendi ela. Talush? Como? Talush. Bedavar talush, uma coisa que estava arrancado, que está arrancado do solo. Não estava grudado na árvore. Uma coisa que foi já colhida, um produto agrícola, vamos dizer, e já foi colhido da árvore. Estava talush, estava solto, estava cortado da árvore. Aval, porém, então, é uma coisa que foi arrancada do solo, mas pode ser até uma coisa de goi, que foi arrancada no Shabat, né? E ele tirou para ele próprio. Ok, aqui ele fala na continuação, a gente vai pular algumas linhas. Na linha 6, Afal Piken Emasurim Beachilá o Betiltul. Se o goi colheu uma fruta, vamos dizer, o goi tem árvore, e você viu que o goi no Shabat, ou vamos dizer que a goia estava criando lá na varanda, na janela, estava fazendo criou lá uns tomates, sabe, plantou um vaso. E aí você viu que o goi no Shabat colheu uns tomatinhos, estava faltando para você um pouco de tomate para o Shabat, veio mais visitas. Você pode pedir emprestado para o goi alguns tomates que foram colhidos. Pode, lógico. Não tem muktzeh para o goi, mas aqui ele fala que não. A coisa que o goi colheu no Shabat, aí já não. É proibido be'achilá ou betiltul, porque aquilo é uma coisa que não estava... a mesma coisa ele fala depois na continuação, se o goi caçou alguma coisa. Aqui eu não sei exatamente o que a gente vai usar, né? Uma coisa que o goi caçou no Shabat. Talvez um peixe. Um peixe, isso que eu ia falar. Tem gente que come, como se chama? Sushi. O goi pescou um peixinho no Shabat, veio lá todo animado, quer honrar o vizinho dele, o judeu. Ele sabe que o judeu gosta de sushi. Mas se o goi te conta que ele pescou aquilo no Shabat, aí não pode. Ou o goi colheu aquele tomate no Shabat, também não pode. Ele fala... No final do Sefer, ele fala isso é uma coisa que não estava na mão de nenhuma pessoa. O tomate, vamos dizer, estava preso à árvore, o peixe estava no lago. Uma coisa que não estava em mão de ninguém. Aí mesmo em relação ao goi, aqui a gente sim considera aquilo como muktzeh. Se é uma coisa que estava em mãos, só que é uma coisa que não se usa no Shabat. Dinheiro, por exemplo. Dinheiro é uma coisa que está em mão. Só que a gente não usa no Shabat. E o goi colocou, vamos dizer, controlou o dinheiro em cima da cadeira. A cadeira está em mão, o dinheiro está em mão. Mas depende da intenção da pessoa. Em relação ao goi, ele não transforma aquele muktzeh. Mas uma coisa que não é em relação à intenção. Uma coisa que realmente não está viável para ninguém. Você tá, motivos de natureza maior, aquilo não está ainda... viável para ser usado, vamos dizer, uma coisa que está ligado à árvore ou um animal que está na natureza. Ele fala que mesmo em relação ao goi, a gente não vai poder usar no Shabat. Mas por que, Rav? Tem alguma razão ou não? A razão você deu, né? Porque não está ligado à árvore ainda. Mas qual
Qual seria o haverá, se você fosse usar? Qual seria o risco? Aqui esse muktzeh também cai sobre o judeu, porque como é um muktzeh, de forma absoluta, uma coisa que está totalmente distante do uso, por motivos maiores, não só da intenção da pessoa, por motivos mais, como dizer, mais concretos, motivos mais concretos, aí sim continua, segue sendo muktzeh também para o judeu, porque não depende da intenção. O fato do peixe estar lá no lago não é por causa que o goi tem intenção, é um fato concreto, que uma mudança que o goi faz, aí sim é considerado muktzeh de qualquer jeito para o judeu. Uma coisa que está mais distante, vamos dizer, da gente. Ok, vamos. Fora isso, aqui ele fala em relação às frutas, tem um outro problema. Uma fruta no Shabat, um outro problema de Gzeirat Shel Perot Anoshrim. Um decreto dos sábios, isso inclusive tem uma outra situação um pouco diferente. Vamos dizer que você tem uma árvore na sua casa, uma árvore de manga, e você vê no meio do Shabat que caiu uma manga. Vamos dizer, o cara mora ou está passando um Shabat, um Shabaton, um Beit Chabad lá num lugar onde tem pomar, e você vê uma fruta que caiu da árvore no Shabat. Obviamente você não pode colher no Shabat, isso todo mundo sabe. Mas se a fruta caiu sozinha, você pode comer aquela fruta ou não? Não, porque senão existe aqui gzeirá, né? Talvez o cara vai litlosh no Shabbat. E a pessoa não chegar a pegar mais, ele vai pegar aquela manga que caiu sozinha, ele vai ver que estava boa, ele vai querer pegar mais mangas. As próximas mangas ele vai tirar da árvore já. Ou ele vai confundir, ele vai simplesmente pegando manga porque ele quer comer. Ele entra naquele êxtase, né? Começa a comer manga. Aí fica meio... Aí vai. Como a gente falou que quando o cara está comendo carne, não coloca leite do lado dele, quando ele entra naquele entusiasmo, ele pode perder um pouco as noções. Ok, vamos então completar, por favor, senhores, na folha de perguntas. Pergunta... Ah, não, desculpa, abri a pergunta errada. A última da 3, né? A gente não sei como é que ficou a primeira da 3, Rafa. A gente respondeu, porque se ele pode ou não pode pegar a cadeira. A gente falou que sim, tá. porque Não é muktzeh. caiu o muktzeh pro goi. Ok, então a Guimel, vamos ver. Roberto, você pode ler a pergunta número 3? O início da pergunta? Sim. Seif Gimel. גוי יש לו כיסא ועשה אותו בסיס, והארנק שלו מותר לישראל להשתמש בכיסא שלו אחר שנייה ארנק. Ou seja, o goi, יש לו כיסא, tem uma cadeira, vassal, e ele fez uma base para a carteira, ou talvez aqui seria mais correto o dinheiro dele. Pode consertar se quiser, depois a gente vai ver por quê. Mutar le Israel, é permitido para o judeu leistamesh usar bakiseh shelo, aquela cadeira dele do goi, achar shenier anak, depois que foi removido de lá derrubou de lá aquela carteira, ou no caso o conserto que eu fiz, o dinheiro do goi. Qual a resposta, Roberto? Pode porque não é muktzeh ou porque é do goi. Do goi não tem muktzeh. Não tem intenção de tirar nada da mente dele. Então aquilo não fica muktzeh. Perfeito. Olá, Daniel. Bem-vindo. A gente está nas perguntas do Siman Shinyud. Agora a gente no final da pergunta. Obrigado.
No final da pergunta número... Eyal, você pode ler o final da pergunta número 3, por favor? Vem. ואם הגוי תולש פירות לעצמו, מותר לאכול? Ou seja, o Goi, ele pegou, né? Pegou da árvore, pegou da planta as frutas. Vamos dizer que ele não fez isso em intenção para o judeu. Você puder falar, você fez para o judeu, tem problemas. O Goi pegou isso para si próprio. Mutar lechol, agora o judeu vai poder comer aquilo ou não? Qual a resposta? E ela sabe, se o Goi pegou a fruta no Shabat ou a verdura, você pode comer aquilo. Mesma coisa, aliás, se o Goi caçou alguma coisa, caçou um peixe. Não. A gente falou que não vai poder, porque... Mas me deixou feliz. Como? Não, porque já tá, aquilo já é um caso diferente. Ela já está muktzeh, ela já está... Porque é muktzeh. Já é muktzeh. Já é um muktzeh geral. Isso é que não depende da intenção da pessoa. Já está proibido para todo judeu já no início do Shabat, aquela fruta, porque já estava pendurada. E é uma coisa que não está na mão do ser humano, é uma coisa que está dependendo da natureza. Aí sim, é uma coisa geral, aí sim é considerado muktzeh. Ok. Agora a gente vai ver o Seiv Dalet. Davar shaya asur ben hashmashot ubeshabat alach haisur. Uma coisa que na entrada do Shabat estava proibida e no meio do Shabat foi a proibição embora. Kegon ner, por exemplo, ner shedalá, com uma vela que estava acesa na entrada do Shabat, vekavai, apagou a vela no meio do Shabat, verotzele ishtamesh bashemen, e vamos dizer que era uma vela que ele acendeu com azeite de oliva para a honra do Shabat, apagou a vela. Aqui não é vela de Hanukkah que é proibido usar o óleo que sobrou. Obviamente, talvez tem pessoas que usam por motivos de saúde só óleo frio, que foi feito kvishakará, foi feito de forma fria o óleo do azeite para ser mais nutritivo. Tração a frio, né? Mas vamos dizer, se o cara não é tão fresco, vamos dizer, ele quer usar o óleo de azeite que sobrou na vela. No Shabat pode ou não pode? A gente vai ver agora. Acho que não. O Nuriel sempre chega na hora que tá falando dos costumes Sfaradi. De novo, isso é coisa de Sfaradi, pegar o óleo, extraído a frio, coisa mais... Ah, tirei o pau no gato. Jonathan, não deixa passar uma oportunidade. Ok. Pelo menos fala do Nariel, quando oi, Nariel, agora falar para ele o que ele estava falando, né? Se tem uma vela que é de óleo, ela estava acesa antes do Shabat e ela apagou durante o Shabat, se a gente pode usar ou não o óleo. Então a gente quer saber se o Sefaradi vai ou não vai usar esse óleo. O Natan não vai usar porque ele é muito fresco, ele não vai usar esse óleo. É muito fresquinho. Eu vou bater aqui. O pessoal está acertando as contas aqui. Nuriel, você pode ler, por favor, o Seiv Dalet? Os trechos grifados. כל דבר שהיה אסור בטלטול לבין השמשות ובשבת הלך לו הדבר, הגורם לו, כל דבר שהיה אסור בטלטול לבין השמשות, Ou seja, uma coisa בשבת, que era proibido carregar no בין השמשות, na entrada do Shabat. E no Shabat, הלך לו הדבר, הגורם לו האיסור. E aí, no meio do Shabat, o que aconteceu? Foi embora, vamos dizer, aquela coisa que causava aquele איסור. a proibição. Por exemplo, כגון דבר שהיה מוקצה בבין השמשות מחמת איסור. uma coisa como aqui é uma coisa que é muktzeh ben hashmashot, por motivo de ser um isur, né? Um isur de Agora a gente vai pular um pouco. Asur letal é proibido carregar todo o Shabat. Durante todo o Shabat. Então é proibido. Se na entrada, se ele fez
se ele acende, a gente vai ver o exemplo daqui a pouco, mas uma coisa aqui, Ele acendeu essa vela no Ben Hashmashot. antes do Ben Hashmashot, mas estava acesa durante o Ben Hashmashot, durante a entrada do Shabbat, mesmo que Então depois não do pode. dia, aquilo foi embora a proibição. Aquilo segue, por favor, no Neo Bamed Varim. Bamed Varim Amorim, כשדחו האדם בידיים, דהיינו, Bamed Varim, em que caso a gente está tratando que ele empurrou Adam, a pessoa empurrou com as mãos. Empurrou com as mãos é uma expressão, ele quer dizer, ele fez Ele botou de lado. Como? Botou de lado, pode ser? Ele fez uma atitude, ele teve uma atitude que causou para aquilo acontecer. sim. דהיינו שהאדם גרם לו האיסור בידיים, כגון נר שהדליקו במאות יום. Ou seja, a pessoa, ele causou aquela proibição com ação dele, com a mão. Por exemplo, como se for, com a vela acesa ainda antes do Shabat. Porque a pessoa, a vela não acendeu sozinha. Aqui não está se tratando que o cara é mágico, é um judeu simples. Como a vela acendeu, o cara fez uma atitude. Obviamente antes do Shabbat. Entendi. Ele uma ação. E acendeu. E depois... e ela apagou אחר בין השמשות, depois בין השמשות. וכשהוא נשתייר בו שמן, e sobrou lá שמן, ושמן זה נדחה בידי אדם. E esse óleo, ele pode ser, ele pode ser... Ele foi afastado do uso. Afastado. Pela pessoa. Com a mão da pessoa. Porque o óleo de azeite, quando ele estava na garrafa do azeite, ele podia usar, podia fazer salada, podia... Mesmo que ele colocou num copo, ele pode usar. Mas quando a pessoa acende a vela antes do Shabbat, ele está com essa atitude, ele está empurrando. Ele está, tipo, colocando de lado aquele... Milihior Raui Beshabat, que pode ser utilizado no Shabbat, permitido, né? A pessoa empurrou isso de ser próprio para o Shabbat quando ele acende. Que sheidliku nesar, e quando ele ligou, ele foi proibido. Acendeu a vela no nesar. Sim. Leistapek mimeno beshabat, para você ter interrompido para ele, né? Leistapek é usar o óleo utilizado. Não vai poder usar aquele óleo no Shabbat. Quando tem uma atitude que ele colocou trouxe uma proibição sobre aquele óleo quando ele acendeu a vela, se depois apagou, ele não vai poder usar aquele óleo. Porque o motivo que ele acendeu aquela vela era para ser para Shabbat, não era para ser outra coisa. Então já está automático. Acho que dá para fazer um paralelo, Rabino, por exemplo, o caso das frutas secas. Da mesma forma que o cara pegou um azeite que ele poderia usar na salada no Shabbat e ele invalidou ele através de acender a vela, a fruta seca também. Ele poderia comer aquela fruta. A partir do momento que ele colocou em cima do telhado, ele invalidou ela para o Shabbat, né? Também é o mesmo um paralelo, né? O mesmo processo. Exato. Só que aqui é em relação à proibição e lá é em relação a uma coisa mais o fato de a fruta não estar mais comestível. Agora ele invalidou a fruta. Quer dizer, o óleo teoricamente ainda você poderia utilizar. Você não utiliza só porque é mux. A fruta realmente está inútil. Está em processo, está inútil. Mas foi diferente se apagou durante o Ben Hashmashot? Aí talvez não, aí não, porque é uma dúvida. Ele fala no Seif Zayin, tudo isso no Seif Zayin ele fala. Davar shamukse kol Ben Hashmashot. Só entra na situação quando ele estava mukse durante todo o Ben Hashmashot. Se não aconteceu isso aí, não. Agora veja bem, a gente passa agora para o Seif Vav.
Jonathan, você pode, por favor, seivar os trechos grifados? Então, eu vou lendo direto na tua tela, porque eu estou com... Vamos lá. Aval davar shehaya muktzeh beben hashmashot. Porém, uma coisa que era muktzeh, ela estava muktzeh em ben hashmashot, bal korcho, obrigatoriamente, shelodom, Da pessoa. pela pessoa, assim, loi uktzeh lecho la Shabbos kulo. Aí, ela não vai ficar um muktzeh para todo o Shabbos. Ou seja, aqui é uma coisa que não é uma coisa que a pessoa teve uma atitude para aquilo ficar muktzeh, e sim é uma coisa que aconteceu bal korcho. Bal korcho Obrigatoriamente. é contra a Sem vontade. querer. Sem querer, É. assim. Sem depender da vontade dele. Uma coisa... Involuntariamente. Exatamente. Qual o exemplo para isso? Vamos pular na linha 6. Kegon, como valei chaim shehem muktzim b'Shabbos, animais que são muktzim Shabbos, machmas isur shchite, eles são muktzim por causa da proibição de fazer uma shchita no Shabbat, b'shachtam b'Shabbos, e ele fez a shchita no Shabbos, letzorech choile, aí ele teve que fazer uma shchita por causa de um doente, shechala hayom, mutar lebare lechol mehem chai. É permitido Pessoa que está com saúde para ficar permitido para qualquer pessoa com saúde, né? É isso? Acho que é, né? Comer aquilo, lechol mehem chai, comer aquilo cru. Obviamente cozinhar no Shabbat não pode. Ou seja, se tinha, vamos dizer, um animal e tinha uma pessoa que, Chas v'Shalom, ficou doente no Shabbat, numa situação de pikuach nefesh, uma situação que ele estava num perigo de vida, que a gente pode fazer tudo no Shabbat. A gente pode fazer a shchita daquele animal no Shabbat, para dar para um rolê que tem perigo de vida. E depois sobrou uma parte da carne, obviamente o rolê não vai comer o animal inteiro. E tem pessoas que comem carne crua, obviamente não é tão atrativo, mas tem pessoas que às vezes estão dispostas a comer carne crua. Então, basicamente, aquela carne não é muktzeh. Por causa de se ele tem estômago para comer aquilo, pelo lado da halachá, aquilo não é muktzeh. Mas e se o cara não tem estômago para comer aquilo? Também tem que fazer a melihá, né? O assunto da melihá pela lei básica, a pessoa pode, se ele só lavar a carne, não precisa fazer melihá. A gente tem um costume que a gente viu nas leis de melihá, a gente evita de comer carne com sangue dessa forma, crua. Porque quando ele mastiga, pode ser que vai sair um pouco do sangue, exceto se ele engolir assim, sem mastigar. Então tem um costume de evitar, mas a lei seca do Shulchan Aruch é que pode comer carne crua, mesmo que ainda tenha o sangue lá dentro, porque é o sangue que não saiu do lugar dele, o sangue que está no lugar, como se diz, natural, a pessoa pode comer a carne assim. Assim tem sido no Shulchan Aruch. Então, voltando ao assunto do muktzeh. Só uma coisinha, Rabino, se ele cozinhou para o doente e sobrou da coisa que, mesmo que ele cozinhou em Shabbos, a outra pessoa também pode comer, né? Pode. Aqui tem que ver se não tem um decreto e talvez a pessoa vai colocar mais. Vai acabar fazendo para se aproveitar, tá bom. Vai acabar, pode ser que aqui tem um decreto para o... Mas você não respondeu também, Rav. Até um goi pode cozinhar para um doente, Shabbat. O próprio judeu Não, para o doente sim. Eu queria saber se sobrou a comida do doente, se um Id pode ir lá e comer no Shabbat. Mas você não respondeu, que acho que até cortaram, mas se ele não tem estômago, como você estava falando, aí para ele, especialmente, é muktzeh? Se é muktzeh para ele, eu acho que não, porque naquela casa tem uma pessoa que está doente, para ele não é muktzeh, então acho que já não é muktzeh para ninguém na casa. Generaliza, né? Fica pela lei, né? Então, só voltando então e concluindo. Aquele animal, na entrada do Shabat, ele estava pronto para ser usado ou não? Não. E qual a diferença entre isso e a vela? A vela, quando ele acendeu a vela, o óleo de azeite que estava queimando na entrada do Shabat,
também não estava pronto para ser Estava usado. pronto, porque a intenção dele era que ele usar para a vela. Sim, mas não Porque a diferença é O que ele o fez com a homem mão dele. causou, Só um explicar homem causou e outro foi involuntário. Exato. Então, só de novo, a pergunta, a questão levantada é: antes a gente falou que se o óleo, se ele estava muktzeh na entrada do Shabat, mesmo que aquilo modificou a situação no meio do Shabat, aquilo continua sendo muktzeh. Mesmo que apagou a vela, ele não pode usar o óleo de azeite. Já em relação ao animal, que também na entrada do Shabat ele não estava para ser, também estava muktzeh, mas se a situação dele mudou, por exemplo, caso Shalom, uma pessoa precisou de carne por causa de perigo de vida, fizeram a shritá, aqui a carne ela não fica muktzeh. Qual a diferença? É como vocês responderam. No caso da vela, O homem causou muktzeh. como o homem fez uma atitude para aquilo ficar muktzeh, então aquilo continua sendo muktzeh, mesmo que aquilo já apagou. Já no caso do animal, a pessoa não fez nada. Isso que o animal ele não está pronto para ser usado não depende da pessoa, é uma coisa uma força da natureza. O animal está vivo. Então isso daqui, como a pessoa não fez uma atitude para aquilo ficar muktzeh, então na hora que a situação muda, que o animal é feito a shritá, então aquilo fica próprio para ser usado, na verdade, nesse caso. Poderia até cozinhar, né, Rabi? Nesse caso, né? Pro doente, né? O doente, né? Mas a pessoa saudável não pode comer cozido, só cru, ele fala. A pessoa, se sobrou alguma coisa cozida, a pessoa saudável não pode cozinhar. Pode ser que lá tenha um problema dos sábios para a pessoa não acrescentar mais na panela. Você sabe que não vai poder comer também. Senão o cara já joga o boi inteiro lá. Põe mais um púrquio, sabe? Já está colocando metade da galinha, já está aproveitando. Já faz, o fogo. Chama a família inteira, faz o problema. Sabe como é, né? O fogo custa dinheiro também, o gasto disso já aproveita, põe mais um púrquio. Então, mas se o cara quer comer cru, aí não tem problema. Ok, vamos ver a folha de perguntas. Imaginou se não tem carne kasher e o cara tem um porco lá e tem que fazer pro goi? Aí que ele vai botar o porco inteiro, né? Que nunca mais ia ter a oportunidade, né? Só para comer um baconzinho, né? Ok. Pergunta número 4, né? Ivo, você pode, por favor, fazer a número 4? קבע שהיה אסור בבין השמשות, בשבת חלך האיסור כגון נר שדלק וקבע ורוצה להשתמש בשמן, ou seja, אסור. uma coisa que estava proibida na entrada do Shabat e no Shabat foi a proibição embora. Por exemplo, a vela que estava acesa e apagou, e aí ele quer usar, ele quer usar o óleo de azeite. Qual é a lei, Ivo? Proibido, não pode porque ele fez uma ação com as mãos dele. Porque aqui ele teve uma ação que causou aquilo ficar muktzeh. O fato de ele ter acendido a vela, né, antes de entrar o Shabat. Israel, você pode, por favor, fazer a pergunta número 5? Você está sem o microfone. Israel, você o microfone. Positivo. Ramesh, Seivav. Amnam Beal Chai. Shechat Beshavat, ou seja, a gente está falando sobre a shritá que foi feita no Shabat, né? O animal. O animal. Sim, o raio, o animal. Quer dizer, está perguntando, né, se é permitido comer mesmo Shabat o animal abatido para a saúde de uma pessoa doente, mesmo que só tenha sido lavada, né? E não precisa me relirrar em princípio, e se tiver crua poderia, mas se o doente precisa que seja cozido, pode até cozinhar, de preferência para um goi, não é isso? Não, e o judeu só pode aproveitar dessa carne crua, né? O judeu que está com saúde só pode aproveitar junto dessa carne se estiver crua, não é isso? Sim, e não é considerado. É isso aí. A carne crua, por que aqui não é muktzeh?
Qual a diferença desse caso do óleo pequeno, óleo emulso aqui não é muito? Porque foi pro doente. Foi para fazer uma mitzvah, não é? Porque não foi, não mexeu, não fez ação antes do Shabat. Aqui a pessoa não fez uma ação. Isso que o animal ele estava muktzah na entrada do Shabat, não é uma coisa que a pessoa fez, é uma coisa que aconteceu sozinha. A vela, como a pessoa acendeu, então aquilo segue muktzah, mesmo que apagou. E a pessoa fez uma demonstração antes que ele está se separando daquele elemento. Quando ele faz uma ação, está se separando, a separação dele, a intenção dele não é coisa. Isso que a pessoa estava separada é uma coisa que não foi uma coisa que... Então, por isso, ele não segue muito nesse caso. Ok, senhor Zé. Mas em suma... Você falou que Israel, você falou que o diferente é cozinhado pelo goi. Eu não vi isso aí, não. Existe isso, Rav? Depende da situação. Se é um perigo de vida tipo eminente, aí a gente, qualquer um cozinha. Se é um perigo de vida, talvez que não faz diferença, ele vai comer daqui 1 hora, 2 horas. Só uma situação de certo perigo. Mas, de forma geral, se tem qualquer dúvida, mesmo um judeu pode também cozinhar. Mas, por exemplo, a gente tem uma senhora que deu à luz, está nos primeiros, logo perto do parto. Também é uma situação de perigo de vida, mas aí se fala que uma senhora que dá à luz não é um perigo de vida tão iminente. Nesse caso, por exemplo, a gente procura, se possível, fazermos através do goi, mas se não tiver goi, pode o judeu também fazer. Mas, camarada, se Como for tem a história do operador. Fala. Era de Yom Kippur, né? Yom Kippur. Fala. Camarada, se for cozinhar, é melhor o Yehudi acender o fogo, pelo menos, ou é melhor o goi acender o fogo, para ser mais casqueiro? Melhor o goi. Se não vai atrasar o preparamento, obviamente é melhor o goi, porque algo cozido por um goi é só uma proibição dos sábios. Já acender o fogo no Shabat é uma proibição da Torá. Então, me parece claro que se não vai atrapalhar para a saúde, é melhor que o goi, vamos dizer assim. Tá. Mas se é uma situação de estresse, etc., e vai deixar o cara em perigo, aí um judeu... Mas depois tem que cajuzar tudo, né, Rabinão? Porque vai ficar tudo problemático lá, né? Tem que cacherizar. Mas se é para salvar a vida do cara... Ih, Roberto, vai ter que jogar o fogão fora. Roberto, cuidado, não faz isso, hein? Isso me lembra uma piada. Eu estava falando uma piada pequena. Tinha um cara que ele estava quase falecendo, o seu Abrão. Ele perguntou, Moisés, o filho dele, mas está aqui? Tô, pai. E eles viram que o pai estava fazendo o tempo inteiro assim com os dedos. Vocês estão vendo esse movimento? Não, levanta um pouquinho mais a mão, amigo. Estava fazendo assim com os dedos. E ele estava perguntando, Moisés, você está aqui? Sim, pai. Ruth, você está aqui, minha filha? Sim, pai. Ele foi perguntando se estavam todos lá. Quem está lá, Júlio? Mas depois a situação dele, ele conseguiu voltar à saúde e tal. Perguntaram, pai, o que você está fazendo assim o tempo inteiro? Pô, que vocês estavam falando quem ia ficar com a casa, quem ia ficar com o carro, não sei o quê. Eu queria fazer assim para vocês, mas eu não tinha força, então fiquei fazendo só assim. Ok. Eu confundi com outra piada. Tem uma outra piada também parecida, essa do Moisés, da Ruth e tal. No final ele fala, mas quem está cuidando da loja agora, então? Ok, senhor. Vamos então a um pequeno intervalo. Mas quem está cuidando da loja, era? É a outra piada parecida. Ele perguntou se todos os filhos estavam lá. Esquece, Roberto, esquece. Começou a piada já? Isso não vai cair na prova. Falando nessa situação, tem aquela lá do cara que era tão ieque, que ele chegou e já estava nas últimas, aí a mulher dele começou a fazer um bolo, assim, ele falou, gostoso, dá um pedacinho para mim. Ele falou, não, isso daqui é para o seu Shiva. Já estava preparando o bolo para o Shiva do cara. Ok. Lá. Ok. Vamos a mais uma ideia racídica.
tinha o Reb Mendel de Reminov, conhecido tzadik, e quem sucedeu ele na Hassidut era o Rabbi Tzvi Mesharet. Rabbi Tzvi Mesharet não era filho do Rebbe de Reminov, mas ele era o Gabbai, e depois que o Rebbe faleceu, o Rabbi Mendel de Reminov, ele foi apontado como seu sucedor do Rebbe. E o Rabbi Tzvi Mesharet, uma vez veio um tzadik que visitou ele. Ele perguntou para ele uma explicação no Rashi. No Chumash, tem lá a brachá dos Kohanim, escrito no Pasuk, Emor lahem, kol tevachot bnei Israel, Emor lahem, fala para eles. E o Rashi traz como, por exemplo, Zachor e Shamor. Zachor e Shamor são expressões nos 10 mandamentos em relação ao Shabbat. Zachor é um Shabbat, Shamor é um Shabbat. O Rashi está falando lá de gramática, a princípio. A mesma gramática da palavra Emor fala para eles a mesma gramática das palavras Zachor e Shamor. Só que esse tzadik perguntou se tem alguma ligação entre Zachor e Shamor e Shabbat, Birkat Kohanim. O Rashi traz exemplos de Shabbat lá. Tem alguma ligação realmente entre o Shabbat e Birkat Kohanim? O Rebbe Tzvi Mesharet falou para ele uma história para você entender isso. Uma vez, não tinha alimentos em casa para preparar a refeição do Shabbat. A Arabanit me pediu para quinta-feira de dia para pedir para o Rebbe para ele dar um jeito de conseguir dinheiro que não tem peixe, não tem carne, não tem nada no Shabbat. Mas quando eu fui falar com o Rebbe, eu vi que ele estava tão entusiasmado no estudo da Torá, eu não tive coragem de atrapalhar ele nessas questões. Mas chegou quinta-noite, a Rabanita já ficou meio brava, fala com meu marido, vai lá e dá um toque nele para ele dar um jeito, que a gente não tem nada em casa. Mas aí, de novo, ele entrou no quarto do Rebbe, viu o entusiasmo dele no estudo, na tefilá, não teve coragem de abordar esses assuntos. Chegou já sexta de manhã, aqui o próprio Rebbe falou para o Rebbe Tzvi, não tem nada em casa, tudo bem, pega a panela de peixe, põe água, coloca no fogo. Pega a panela de frango, coloca no fogo. Pega a panela do cholent, coloca no fogo, com água. Mas, Rebbe, o que adianta eu colocar com água? Não tem nada para acrescentar, não tem carne, não tem feijão, não tem batata, não tem nada para colocar lá. O Rebbe falou, coloca Bezat Hashem, vamos esperar. Ok. O Rebbe falou, ele colocou lá as panelas todas, acendeu tudo. Depois de um certo tempo, apareceu lá um judeu e falou que ele estava viajando, ele viu falar do tzadik. Ele perguntou se eles dariam para ele a permissão de passar junto com o tzadik no Shabbat. Inclusive, ele trouxe com ele todas as necessidades do Shabbat de mão ampla, bastante carne, bastante peixe, bastante tudo que precisava. Se eles poderiam fazer a bondade de aceitar ele como visita naquele Shabbat. Obviamente eles aceitaram com toda a felicidade e eles obviamente tiveram uma refeição boa no Shabbat, etc. Então o Rebbe Tzvi Mesharet continuou explicando para ele a nossa preparação para o Shabbat. Na verdade, a gente faz o nosso esforço, mas quem, na verdade, cuida para tudo dar certo, etc., é Hashem. Se Hashem não dá a mão dele, a gente só faz, na verdade, a gente acende o fogo com água, mas Hashem tem que dar para o Shabbat tá bom, etc. Hashem é que tem que dar a brachá. A mesma coisa Birkat Kohanim. Ok, o Kohen abençoa, tudo bem, mas quem, no fundo, cuida para aquela brachá funcionar é Hashem. O Kohen só faz a parte dele, mas quem realmente faz a coisa ir para frente é a brachá que Hashem dá atrás disso. Por isso Rashi lembra na Birkat Kohanim, Emor, como por exemplo, Zachor e Shamor, como no Shabbat. Tudo depende da brachá de Hashem, assim também no Birkat Kohanim. Na verdade, o Kohen faz a brachá, mas tudo depende na brachá que Hashem dá por trás. Ok, vamos à nossa folha de perguntas, por favor, senhores. Vamos lá. Vamos ver. Não é isso. Está dando um probleminha. 。
Parou. Shin Yud. Aqui. Pergunta número 6. Colocar um utensílio onde você sabe que vai pingar alguma coisa muktzeh lá, vai... A gente falou... Pode ser um exemplo, por exemplo, colocar colocar um pires para quando vai espirrando os olhos, né? Para cair nesse pires. O óleo da vela, que é muktzeh, ou a água do ar-condicionado, que também é muktzeh. Pegar um prato da cozinha, um prato, não aquele pote que é especial para isso, para recolher do ar-condicionado. Pegar um prato normal para transformar aquilo em muktzeh. Você vai transformar aquele prato em muktzeh no Shabbat, porque vai cair no prato uma coisa muktzeh, o prato vai ficar, naquele momento, vai estar ligado a uma coisa muktzeh. Você pode fazer isso no meio do Shabbat ou não. A gente vai ver no Seif agora. Ok. Seif. Não pode causar, né, uma coisa virar muktzeh, não pode fazer ela ficar muktzeh. Exatamente. Pegar uma coisa permitida e transformar ela em muktzeh no Shabbat. Isso ele fala no Seif Yud. Kol davar shasur letalteló, toda coisa que você não pode movimentar no Shabbat, asur leten kli, tartav kli, você não pode colocar embaixo dele um utensílio, deixa hipólito para aquilo pingar ou cair em cima dele. Mipnei, a gente pula um pouco na linha 3, mipnei sheoser akli betiltul, ele vai proibir aquele utensílio de poder ser movimentado. Osman chamou que você vai todo o tempo que o muktzeh vai estar dentro dele. Obviamente, ele pode despejar e depois usar, mas todo o tempo que aquilo está dentro, aquele utensílio, ele tá considerado como muktzeh. Como ele não é base do muktzeh na entrada do Shabbat, se ele derramar, o utensílio vai voltar para ser usável, mas naquele momento, enquanto o muktzeh caiu lá, ele não pode ser usado dessa forma. E ele não pode derramar, porque o utensílio está muktzeh. Pode derramar, porque quando ele derrama, eu acho que isso é considerado que ele é tiltul minatzad, um movimento que ele faz minatzad. Isso eu vou explicar na continuação. Mas... então ele pode pegar, por exemplo, ele pegou um pirizinho, um prato, aí ele fez que não devia, né? Que colocou lá para o óleo cair lá, o óleo que é muktzeh, o azeite, e o prato ficou muktzeh. Então eu posso pegar esse prato que está muktzeh para derramar? Isso eu posso fazer? Sim, mas isso já é bedieved. Bedieved, tá. Mas lecatchila não. A gente vai ver mais detalhes, não sei se a gente vai alcançar isso nessa aula já. É na próxima folha de perguntas que eu mandei, não sei se a gente vai chegar até lá, mas a gente vai tratar. Venimtza mevatel klima eichano. De qualquer forma, se ele deixar pingar ou colocar um utensílio, ele mevatel klima eichano. O que isso quer dizer? Ele anula a preparação daquele utensílio. Aquele utensílio até agora estava preparado para o Shabbat. Aquele prato, aquela xícara, o que for, no momento que ele coloca para pingar uma coisa muktzeh lá dentro, ele está anulando a preparação dele. Ve'asur levatel kli meichano, e é proibido no Shabbat você transformar uma coisa que estava própria, deixar ele imprópria, você não pode. Ela bimkom efsed merubeh, só se for, a fila fechar mesmo por um tempo pequeno, ela bimkom efsed merubeh, exceto numa situação de grande perda monetária, vamos dizer, vai pingar em cima estragar um móvel. Estragar um móvel, estragar um chatir, como fala em português, o tapete. Nesses casos pode colocar um prato, etc., para pingar em cima, mas se é um caso normal, não. Mas, sim. A solução do ar-condicionado, então, não tem, no Shabbat não tem, né? Depende. Se é um utensílio próprio para isso, não tem problema. Se é um utensílio descartável também, que você joga fora depois de qualquer jeito, também não tem. Se é um prato da cozinha, se evita, exceto, não vai poder, exceto se é uma situação, se ele não colocar, ele não tem uma outra coisa para colocar,
Vai estragar o piso. O ambiente desagradável para ficar lá. Aí entra no assunto do Geref Shelrei. É uma coisa, uma situação que vai ficar desagradável para as pessoas usarem o ambiente no Shabbat. Ele precisa usar. Aí a pessoa pode mexer o muktzah por causa disso. Mas o ar-condicionado estava num quarto que não estão usando agora. E não tem lá uma grande perda, não está pingando num tapete alguma coisa. E não vai poder colocar... tem uma certa solução de colocar um pouco de água embaixo. E aí, a água que vai pingando do ar-condicionado, tipo, ela se anula naquela água que ele colocou no começo. Ele tem essa chance de fazer isso, se for o caso. Mas colocar direto assim, sem nada, não poderia, nesse caso. Mas aqui ele traz uma solução, vamos dizer que é uma coisa que você quer cuidar daquilo, uma coisa meio que pode quebrar aquele muktzah, alguma coisa. Ele fala uma coisa interessante, mutalech potalav kli. Você pode pegar um utensílio, você não pode colocar para o muktzah cair em cima dele, mas você pode virar a tigela e colocar em cima do muktzah para proteger aquele muktzah. Isso não tem problema. Porque aqui a tigela não ficou muktzah. Você pode, toda hora que você quiser, você pode levantar ela. O muktzah não está dentro dela. Ao contrário, ela está em cima do muktzah. Que não tem problema, nenhum problema. O bilvat sheloigá, a kliba muktzah. Ele está falando que não está encostando o utensílio. O utensílio está por cima, sem encostar naquele muktzah. Aí não tem nenhum problema. Ok, vamos à pergunta. Pergunta número 6. Jonathan, você pode ler para a gente? סעיף י' מדוע אסור להניח בשבס כלי התר שיפול לתוכו מוקצה? Porque é proibido colocar no Shabbos um kli permitido, um kli que não é muktzah, para que caia nela o muktzah. Por que é proibido? É proibido porque você não pode anular um kli que está permitido no Shabbos. Você não pode transformar, causar uma proibição de propósito. Você não pode destruir em Shabbat. Você está tipo destruindo o tecido estava pronto para ser usado. Você tipo destruiu ele, você tirou isso que estava pronto, estragou isso, não pode fazer isso no Shabbat. Muito bem. Ela em quem haya efsed merubeh, somente se era uma grande perda. Aí nessa situação, sim, os sábios permitem você colocar lá a tigela, vamos dizer, para pingar, etc. Nuriel, você pode ler a número 7? מה בכל זאת אפשר לעשות להגן על המוקצה עם כלי יתר? Ou seja, o que você pode fazer, o que é permitido fazer para você proteger sobre o muktzah em kli éter, com um kli que é permitido? Você falou que podia colocar um kli descartável, né? Sim, isso é em relação, tá certo isso? Isso o Alter Rebbe próprio não traz, mas realmente está certo isso. São soluções como deixar um utensílio para receber algo em cima. Você vai estragar alguma coisa, você vai estragar ou se ele coloca um pouco de água também na tigela, ele pode. Sim. Mas aqui a minha pergunta vamos dizer, uma permissão sem todas essas coisas, sem ser descartável, mesmo que uma tigela, sem uma situação... Virar uma tigela ao contrário, em cima do muktzah. Ele fala que se você virar ao contrário para colocar em cima do muktzah, por cima, aqui já não tem problema. Porque é um jeito diferente, né? Outro. Não vai ter aquela ação. Ele não está ficando muktzah naquela hora. Porque o utensílio está por cima, qualquer hora que você quiser, você pode, como fala em espanhol, sacar. Você pode, qualquer hora, tirar de lá o utensílio que está cobrindo. Você faz isso se o cara, Hazve Shalom, ele acha Hametz, né? Em Pesach, no Yom Tov, no Shabbos, que é muktzah, né? A instrução é de pegar e... Essa coisa. Segue, por favor, Nuriel, o Bilvad. O Bilvad, e contanto que Israel toma cuidado, Shelo
Não sei. Não vai. Não vai tocar. Não vai tocar, né? Vai tocar no muktzeh, isso aí. Isso. Shelo Igaba muktzeh. Boa. Exato. Ok, agora a gente vai passando para a pergunta número 8, que ela se liga com Seifield Beit. Mitash del Maot, uma cama de moedas. O cara queria o quê? Fazer para dormir bem, o cara encheu a cama de dinheiro? Ou ele colocou no colchão. Não, isso aqui é uma coisa que hoje em dia não tem. Eles tinham, como hoje em dia a gente, vamos dizer, tem pessoa que, vamos dizer, vai guardar o dinheiro dele na gaveta, no, como se chama esse, onde tem a gaveta? Cofre. Não, pode ser um cofre, pode ser do lado da cama, às vezes tem um... Criado mudo. Criado mudo. Antigamente tinha outros objetos, né? A Mita Shalmaot, antigamente tinha uma coisa, uma cama pequena assim, e a pessoa colocava lá as matbeot, as moedas dele, etc. Uhum. É um utensílio que eu acredito que hoje em dia não é usado, mas daqui a gente vai depois pensar numa outra coisa, numa carteira seria algo também parecido, mas o Rebbe fala dessa situação dessa cama aí, vamos ver o que ele fala. É Seif. Beit. Vamos ver. וכל זה במיטה uma cama que ela não é cheia miuchedet lemot, que não é algo especial para colocar lá moedas. Ou a filo irdá lemot, ou uma coisa especial para colocar, para guardar dinheiro. Uma cama, obviamente, pode usar para outras coisas, pode usar para dormir, mas uma cama pequena pode colocar lá outras coisas. Mas ela shadain lo iniach alea maot meolam, ele nunca usou aquilo para dinheiro. שבמחשבה בלבדה, se ele só pensou em usar aquela cama para guardar lá dinheiro, ainda necessário, aquilo não se transforma em muktzeh. Avalim irdá lemaot, se ele quer que aquela cama vai ser para guardar dinheiro, vassaba mais, se ele fez uma atitude, sheiniach alea maot pamachat, ele usou aquilo para guardar dinheiro, afilo bechol, durante a semana, mesmo durante a semana, não que ele colocou para o Shabbat, mas deixou lá durante a semana. Asur letaltelá be-Shabbat. Não pode carregar aquilo no Shabbat. Afilo letzorach gufá mekomá, mesmo que ele precise usar aquela cama para uma coisa que é permitida fazer no Shabbat, sentar naquela cama, ou aquela cama precisa do lugar onde está aquela cama, ele quer usar outras coisas. Ve'ena domei, não é igual leshar kelim amiuchadim lemelechet isur. Outros utensílios que são usados para algo proibido no Shabbat, vamos dizer um martelo. O martelo você pode movimentar ele por causa você precisa do lugar dele, ou usar o martelo para uma coisa que é permitida no Shabbat, para colocar as folhas da Pashat Shavuot para não voarem. Você pode, mas aqui você não pode usar essa cama para uma coisa que é permitida no Shabbat. Um utensílio normalmente que é uma coisa proibida no Shabbat, mutar e taltelá. Mas aqui você não pode. Qual a diferença? Não se tem uma akpeida, um cuidado maior de usar para outras coisas. Uma outra coisa que é permitida no Shabbat. Essa cama, que é especial para essas moedas, a pessoa tem um cuidado maior. O meach da makom, ele faz para isso um lugar especial, para não carregar isso, para outras coisas. É como as coisas caras que a pessoa não usa para outras coisas, uma faca de shritá, uma faca de brit milá, essas coisas. É um muktzeh que a pessoa não usa para qualquer outra coisa, que você não pode movimentar de forma nenhuma. Então aqui também isso é totalmente muktzeh. Por isso ele também fala, ele taltel kish shel maot, você não pode carregar um saquinho que é especial para moedas. Afal pi sheotzi maot mimenu meodam, mesmo que ele esvaziou aquele saquinho de moedas, mas como é um saquinho especial para moedas. Enfim, concluindo, o que o Alter Rebbe está falando aqui? Eu tenho uma cama
que ela é especial para, vamos dizer que ela vai ser especial para guardar dinheiro naquela cama. É uma situação que hoje em dia a gente não encontra no nosso cotidiano, pelo que eu saiba. A gente usa cofre, a gente usa carteira, pode usar a gaveta a gente falou do criado mudo, mas não tem em geral uma cama especial para guardar dinheiro. Mas naquela época tinha. E essa cama, vamos dizer que não tinha lá dinheiro em cima. Ela é muktzah ou não? Qual a ideia do Alter Rebbe? Qual a halachá? Você já usou ou não usou? Se você usar uma vez só na semana, já acabou. Já é. Ele tem que ter usado. Se ele usou, se ele só pensou ou não. Mas se ele já usou uma vez para guardar dinheiro, aquilo é um muktzah. Aliás, aquilo é um muktzah gamur. É um muktzah total. Você não pode mexer por nenhum motivo. Porque isso é um muktzah total, que você não pode mexer por nenhum motivo. É igual a gaveta, do que a gente já falou. A gente já viu isso, né? Por quê? Mas a função dela é de muktzah gamur. Não, mas vamos dizer que não tinha lá, né? Vamos dizer que naquele Shabat ele não tinha colocado o dinheiro em cima. Tá bom, mas já virou. A gente já viu isso da gaveta, não é? Ou é diferente? Tem que ser na entrada do Shabat, Ben Hashmashot. Aqui no Ben Não, a gente não viu que a gaveta que guarda dólar, por exemplo, guarda o dinheiro, ela é muktzah gamur, não é? Isso é quando na entrada do Shabat estava lá o dólar. Mas se estava vazia a gaveta, aí não. Ah, é? Eu tinha entendido que era muktzah gamur, uma gaveta que você usa para guardar dinheiro. Só se estava lá o muktzah, porque gaveta se usa também para outras coisas. Ah, tá bom, mas se você tem uma gaveta que é só para dinheiro... Aí talvez pode comparar com aqui, sim, pode ser. Lógico o que você fala. Mas, enfim, aqui ele fala que essa cama, se ele já colocou uma vez, aquilo se transforma em muktzah, mesmo que agora não tinha dinheiro lá, não faz diferença. E é um muktzah total, por quê? Porque essa cama, eles tinham cuidado de não mexer aquilo por nenhum motivo. Como tem lá dinheiro, pode cair o dinheiro, etc. As pessoas tinham aquele cuidado especial de não usar e não mexer aquilo para nada. Então aquilo se transforma no muktzah total. Mesmo que não tinha, aliás, dinheiro naquele Shabbat. Ok, vamos responder isso, por favor, senhores. Israel, você pode ler, por favor, a pergunta número 8? Vamos ver se está no meu alcance. Shimone, Seifud Bet, capítulo, né, Seif 12. Uma cama cheia uma outra, né? Uma cama destinada para dinheiro, para moedas. Moedas. Né? A filo bli maot, mesmo que esteja sem essas moedas. No caso dessa cama, a gente está se referindo a... É porque a cama na época não tinha nem colchão, né? Seria uma mesa baixa, na verdade, né? Seria uma mesa baixa, né? Que chamam de cama porque parece com uma cama. Então, mitash maot, a filo bli maot. Com câmara, assim, não câmara, cama. Okay. Exato. Talui Kaver. Talui já. Fala de novo, Rafa, desculpa. Talui Talui depende. Depende. Imkvar se já. Já foi usado. Já foi usado. Mesmo antes do Shabbat, não faz diferença. Já foi usado uma vez. Aquilo se transforma em muktzah. Isso afilo blimaot, mesmo que agora no momento estava sem dinheiro, já não faz mais diferença. Segue Israel Assur. Então, Assur letaltel é proibido deslocar, né? Carregar. Afilo letzorer. Ou seja, não pode para coisa nenhuma. Por exemplo, é diferente do martelo lá, que o martelo pode servir de peso para alguma coisa, que pode ser útil no Shabbat para segurar a toalha para o vento não levar, sei lá eu. Mas no caso da cama de moedas, ou um saco de moedas, sei lá eu, uma faca de fritar, não tem o que fazer. É muktzah total, não é isso? Exatamente. Muktzah total, você não pode nem, como você falou, nem para usar aquilo para algo permitido no Shabbat, nem para liberar o lugar dele. Porque as pessoas têm cuidado a mais com essa coisa do dinheiro, etc. Pessoas é como algo de restaurante quis, algo que a pessoa tem, como você falou, o exemplo da faca de fritar, etc.
Mais um pedaço, Israel vem em mod. Od. Lo niach maot. E mesmo que não tenha moeda nela. Né? Se ele nunca, aqui eu quis dizer, se ele nunca colocou naquela... Mesmo se nunca colocou moeda ali. Mesmo assim, é mútil, não? Se ele nunca colocou... Não, aí não é mútil. Ele falou que não. Mesmo que ele pensou em usar aquilo, nesse caso ele fala que não, só se ele já usou alguma vez. Se ele nunca colocou, aí não. Ok, agora eu vou trazer para vocês uma ideia do Piskei Teshuvos em relação ao nosso arnak, como se fala? Ao nosso carteira. Beamen hoje em dia. Ele fala assim, Mitzad Echad, por um lado, Kevan Shenikar, como a gente percebe que aquela carteira, que é uma carteira, uma cama, não percebe tanto que é para guardar dinheiro. Mas uma cama menor, pode ser uma cama para sentar. Então depende se usou ou não. Já uma carteira, por exemplo, mesmo que não usou ainda, a gente tem que considerar isso como muktzah, porque é uma coisa que todo mundo vê que é uma coisa, uma função de algo proibido no Shabbat. Então aqui já não vai depender se ele já usou alguma vez ou não. Mesmo uma carteira nova, mesmo assim também ela é muktzah. Agora, depois, Aval Mitzad Sheini, por outro lado, ele fala o Piskei Teshuvos, Lo yachashev kemuktzah shel chisaron kis. Eu não vou considerar isso, a nossa carteira, como algo muito caro que a pessoa não usa para nada. Me'achar, por quê? Por que não? Ele fala porque a gente não costuma usar aquilo só para dinheiro. A gente usa a carteira também para colocar chave, vamos dizer, para colocar outras coisas. Papéis. Exatamente. Eu não vou considerar aquilo como muktzah total. Eu vou considerar aquilo como muktzah, como martelo, por exemplo, como muktzah que é usado para algo proibido e para algo permitido no Shabbat. A nossa carteira a gente não usa só para dinheiro, a gente usa também para outras coisas que não são muktzah. A mesma coisa, por exemplo, como chama a pera? Uma cinzeira. Cinzeiro? Um cinzeiro. Depende se a pessoa usou aquilo ou não. Mesmo que é uma cinzeira nova, como todo mundo percebe qual é o objetivo daquele objeto, qualquer objeto que ele está claro que é para ser usado para muktzah, não depende do fato de ele ter usado ou não. Não é como essa cama, que a cama... O cinzeiro ele não poderia ser usado para função de... Eu acho que se usa, é normal. Coisa papel. Lixa Melachtola é isso, não? É que ele fala uma coisa que é usada só para proibição em geral. Você fala usar para quê? Você usa aquele papel para não voar os papéis da parte. Sim, mas aí papel. É como pegar um martelo, você pode? Então poderia nesse caso, tá? Ok. Eu mandei isso agora no WhatsApp, não sei se ficou muito bom. O cinzeiro, então... Não, mas o cinzeiro fica análogo ao martelo, então o cinzeiro com peso de papel pode? Sim, mas ele é muktzah se não for para isso. Ele é muktzah mesmo que ele ainda não usou, por outro lado. Porque... Entendi. Mas se precisar de um peso de papel, não tiver nenhum outro, pode usar o cinzeiro. A gente falou, mas ele fala que não é restaurante porque a gente usa para outras coisas. Veemei Karadine, pela pura lei, ele pode carregar, vamos dizer, a carteira. Se for uma carteira, ele pode carregar a carteira para usar, para liberar o lugar ou para colocar em cima de uma coisa para não voar, etc. Mas é algo que é permitido no Shabbat. Sim. Isso é 10. O Mitzat Shlishi, mas pelo terceiro lado da questão ele traz no Shut,
Shnat Yosef, Eleb Zain, Mistayeg, ele fica vai meio para trás nesse assunto. Shemitzad Ziluta, pelo desrespeito do Shabbat, não ficaria bem a pessoa carregar uma carteira, se ele precisa, vamos dizer, tem uns papéis que vão voar, etc. Também é um Hilul Hashem, assim, a pessoa carregar a carteira no Shabbat. Ok, pela lei pura, pela lógica, a gente está vendo, poderia ter. Mas, tipo, não é uma coisa muito legal no Shabbat fazer essas coisas. Como fica? Como? Como fica? Então deve evitar, ele fala, Mitzad Ziluta. Tá. Para não mostrar um desrespeito não seria adequado. Mas tem que prestar atenção numa coisa. Tá, Drevi, na pergunta 12. Pelo quarto. Sim, tá vindo um barulho aí também. Quem é? E o Guarda é muito nojento. Eu gosto. Então, eu gosto. Então, tu pergunta, né? Os olhos desse bicho, cadê? Ele é obeso. Ele não tem olhos, ele só tem boca. Ele tem Pelo quarto lado da questão. Israel, tem um barulho aí, Israel. Peraí. Pelo quarto lado da questão, em depois, se na prática, Benash Mashot, Ayabetoho Beikar, se na entrada do Shabbat, estava lá basicamente na carteira só dinheiro, vamos dizer. Não tinha, como falei, chave, outras coisas, tinha lá dinheiro só. O que aconteceu com aquela carteira nesse caso? Totalmente Muktzah Gamur. Ela ficou Muktzah completa com certeza, porque ela está uma base na entrada do Shabbat. Ela está sendo uma base para algo que é Muktzah. Ela se transformou na base. Isso que ele falou antes era uma carteira vazia, vamos dizer. Uma carteira só com coisas que não são... Mas se ela é base de Muktzah Gamur, é diferente de base para Muktzah que não é Gamur? Já tem alguma diferença? Tem uma discussão sobre isso, mas vamos dizer aqui em relação ao Muktzah Gamur. Sim. Então, de novo, o que a gente explicou em relação à carteira que ele traz aqui no Pesquetus? Por um lado, tem um rigor a mais do que a cama das moedas do Alter Rebbe, porque a cama só virava cama de moedas se ele já usou. Já a carteira, mesmo que ele não usou. Porque a carteira, todo mundo sabe que é para guardar dinheiro. Mas uma carteira nova já é Muktzah. Por outro lado, ele fala aqui, não sei se é tão lógico, mas ele fala no Pesquetus, como a carteira também usa para outras coisas juntas, ela não é tão, o Muktzah dela não é tão grave assim. Mas daí ele fala, por outro lado, ok, tem a permissão pela alahá seca de carregar a carteira para colocar em cima das folhas para não voarem. Ele fala, os Achronim falam que não é bom fazer isso. Não está respeitando muito o Shabbat, não parece bem. Ver um judeu religioso, também pode ser um maritain, vão pensar que ele vai comprar alguma coisa, etc. Não fica bem, então, carregar a carteira no Shabbat. Fora isso, tudo isso que a gente está falando de uma carteira vazia, vamos dizer. Tinha também outras coisas, mas se era uma carteira com dinheiro na entrada do Shabbat, de qualquer jeito aquela carteira já ficou totalmente muktzah pelo fato de ela estar carregada. E se ela tem os dois? Se ela tem a chave e o dinheiro? Como? Se ela tem os dois, ela tem tanto o dinheiro quanto a chave. Aí não ficou. Se a chave era, vamos dizer, a importância também era algo importante, aí aquilo não ficou base. Ok. Agora a gente vai seguir em relação à pergunta 13 agora. Mas para entender isso, a gente vai ver uma alahá de um outro siman. Aqui a pergunta que eu falo na 13 é a seguinte. Maot bekiza beged beshabat, uma pessoa que encontrou dinheiro no bolso dele durante o Shabat. A questão que a gente vai começar, alichai moto beged keshelavush bo. A pessoa pode seguir andando com aquela roupa, vamos dizer que no meio do Shabat ele dá uma sentida, ele percebe que tem lá uma nota no bolso dele, da roupa, ele pode seguir andando com aquela roupa ou não? O que ele faz? Tira a roupa lá? Essa é a pergunta 3, na verdade. Como? Ele manda Tigre tirar a roupa dele. Vamos ver. Ele está no meio da rua. Adam Samlev, uma pessoa... Na rua eu falo que tem eruv, né? Vamos dizer, não na rua do Brasil. Ele está na sinagoga. Adam Samlev, a pessoa percebeu Sheesh bakis shelo kesef beshabat, que tem no bolso dele um dinheiro durante o Shabbat,
Venimtza bemakom sheyesh eruv. Vamos falar agora em lugares que tem eruv, sem entrar na questão se ele está na rua mesmo. Ma'adin ve'atam. Qual é a lei em relação a isso? Ele pode continuar andando com aquela roupa, não pode andar. Então, ele pode pegar aquele achariado e guardar. Sim, mas vamos dizer, ele está num lugar onde ele não tem de guardar agora. Ele pode continuar andando. Ok, então a gente tem um Alter Rebbe no Siman, no outro Siman, Reish Samach Vav, um outro Siman, em Hot Shabbat, Seif Yutet. Jonathan, você pode ler para a gente, está trazido aqui um Alter Rebbe de um outro Siman, Reish Samach Vav. O Misha Shachach, Isso Allah Venizkar, de Shabbat, que show Betor Habayit, quando ele esqueceu no seu bolso e ele lembrou no Shabbat que ele está, por exemplo, dentro da sua casa, ou Betor Achatzer, ou dentro de um pátio, ou Afilo Betor Ir Ameurevet, ou numa cidade cercada, Yachol Elech Imo Ad Letor Cheder Mutzne, ele pode ir num quarto discreto, Vesham Yatir Yatir Hagoro Veakis Nofel Ve'ein Bazé Isur Tiltul Muktzeh. Só um minuto. Então, Vesham Yatir Hagoro, lá ele vai abrir ele vai abrir o seu cinto e o bolso e lá vai cair e não vai ter isso um isur de mexer no muktzeh, porque de keivan she'amuktzeh yeshno alav kvar. O que ele quer explicar é como a gente permite ele continuar andando. Ele fala que ele pode continuar andando, apesar que tenha o dinheiro no bolso dele. O Alter Rebbe fala, segue andando. Obviamente, ele não está tratando aqui em relação a Eruv. Vamos dizer um lugar que tem Eruv, na casa, na sinagoga, onde tem Eruv. Ele vai seguir andando. Quando ele chegar num lugar que é propício para isso, aí sim ele vai derrubar com cuidado aquele dinheiro naquele lugar. Sem encostar, obviamente, a mão no dinheiro direto. Ele deixa aquilo cair, etc. Agora ele vai explicar como a gente permite ele andar assim. Dekevan shamuktzeh yeshno alav kvar, ele já está com o muktzeh, areihu yahol lesono alav lechol makom. Gosta do bem dela, porque você, na verdade, quer Ele só alav lechol makom sheirtze. Ele pode já deixar, uma vez que é aquilo que a gente já tinha visto antes, quando o cara já está com o muktzeh na mão, ele já está com o muktzeh, então ele não é obrigado a largar em qualquer lugar, ele pode movimentar e deixar no lugar que ele quer. Que Moshe Nidvair Besimon Shinches, veod shezeh otilto alidei gufo. Só o Tarek falou exatamente perfeito. Como a gente estudou, se o muktzeh já está na sua mão, e você, lecatrila, obviamente a pessoa não pode segurar o muktzeh, mas se ele já pegou por engano, a gente não obriga ele a jogar no chão na hora. Se ele já pegou, ele pode seguir direto até o lugar onde ele precisa colocar aquilo. Segue. Isso também é outra coisa, que isso é um tiltul através do seu corpo. E não com as suas mãos. Isso não é bichlal nenhum tipo de proibição. Agora, Rabino, posso fazer uma pergunta? Só deixa eu explicar isso depois. Outro motivo, ele fala, ele está carregando aquilo não diretamente com a mão, está no bolso dele, ou seja, o corpo dele está carregando. Um corpo, você pode, por exemplo, as costas, você pode empurrar uma coisa muktzeh, assim? Você pode empurrar com os pés, você pode soprar. A proibição do muktzeh é carregar com a mão de forma normal. Aqui, quando está no bolso dele, é o corpo dele que está carregando. Como a gente falou, vocês estão lembrados, você pode empurrar com o pé a nota do dinheiro para esconder. Tem eruv. Então aqui também é o corpo dele que está carregando. Então, ou seja, dois motivos porque ele pode continuar com a roupa e tem o dinheiro. Uma, porque já que ele já começou a carregar, então a gente não obriga ele a parar no meio, ele pode seguir até onde ele quiser. E outro motivo, como o carregamento não é com a mão própria, sim com o corpo, então não teria problema. Sim, Jonathan, o que você queria perguntar? Não, eu queria saber, isso que ele fala para ele jogar o muktzeh, né? Ele, na verdade, é o mesmo grau, né? Ou ele joga ou ele pode pegar aquele achariad também, né? Seria a mesma... Na verdade, hein, Rabino? Ele poderia pegar aquele achariad? Só um minuto, terminar com o Jonathan, sim, ele poderia também tirar achariad.
Ok. Sim. Eu não sei, eu já vi opinião até de que, no caso, se percebe que tem uma coisa no bolso, mesmo que não tenha eruv, porque pode ser um valor elevado e tem uma pergunta, na verdade, se não tem eruv, mas... já vi Rabino, não sei, já vi opiniões firmes, assim, com respeito. É melhor, se possível, dar para um goi, se não é melhor uma criança menor de idade. Andar e parar. Tem vários detalhes sobre isso, é meio complicado. Mas que não dá para balançar e jogar fora. Se está no bolso da camiseta do criação, sabe? Que é impossível. Não vai, só se virasse de ponta cabeça, né? Então, pega aquele arrariado. Ah, tá. E pode pegar de outro jeito e tal, e na hora tal. Então, só vamos escrever isso, pessoal. Tá. Tá vindo um barulho de alguém, não sei de quem. Adam Samleva percebeu. Eu peço desculpa, eu estou com criança aqui em volta, eu não tenho, mas obrigado pela compreensão. Mas talvez é melhor sem isso, perfeito. Adam Samlev Shesh Bekis Shelokes Shabbat, a pessoa percebeu que ele estava com dinheiro no bolso no Shabbat. Venimtzava como Shesh Eruv, ele estava no lugar que tem Eruv. Ma'adin Vatam, a lei, o motivo, ele pode continuar andando com aquele muktzeh até chegar no lugar onde tá protegido. E lá ele vai soltar, deixar cair aquele dinheiro sem encostar com a mão de forma direta e normal. O motivo que a gente permite ele continuar andando com o muktzeh são dois motivos. Um, como ele já começou a carregar, por Bedievet, se ele já começou, a gente não obriga ele a parar no meio, ele já pode levar até onde ele precisa. E outro motivo, como ele está carregando não com a mão direto, sim com o corpo, que ele está vestido com a roupa que tem o bolso, é o corpo dele que está carregando aquele bolso com dinheiro, então também seria permitido esse ponto. Obviamente a gente vai ver mais detalhes sobre a relação do bolso, etc., se ele pode vestir a roupa assim ou não, mas aí já fica a desação para a próxima aula. Obrigado, senhores, pela participação. Obrigado, Good Shabbos, Bereish. Shabbos, Toda Rabá. Vai ser o ano, se Deus quiser. Rabino. Sim. Saiu. Fala, Dorião. Sim. Rabino, agora que horas são para o senhor? São exatamente 4 da manhã, né? 3 da manhã. 3 da manhã. Já dá para fazer a família aqui. Está cozinhando tá que nem o chulas, Rebbe, né? Rabino, você não dorme. Já dá para experimentar o chulen, já está pronto. Verdade. O Léo está às 3 da manhã, está roncando faz tempo já, Rabino. Lógico. Tá. 3 da manhã para ele é... A gente vai trabalhar na cozinha agora. Escolha, Rabino. Abraços. Ashrecha, Ashrecha. Mashiach now. Ô, mãe. Escolha. Para, Good Shabbos, Bereish.